Esse golpe, que vem desde o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, que é um golpe continuado, que passou pelo ataque à Constituição, com essa emenda constitucional 95 do teto dos gastos, que vai levar a uma situação de destruição social no país. Eu vou trazer números: retirada de recursos do Bolsa Família, da saúde, da educação, de investimentos. Esse golpe que fez a reforma trabalhista, que diziam que iam gerar empregos, e a gente está vendo a situação do emprego aqui. Esse golpe que é continuado e que vem agora numa sua nova fase, com a prisão do Lula, para tentar tirar o Lula de todo jeito do processo eleitoral, porque Lula, candidato, ganha eleição. E Lula, candidato, vai fazer pelo trabalhador de novo. Esse golpe tem várias consequências, e eu vou falar sobre isso hoje aqui. Mas uma dessas consequências é o aumento da violência política e o surgimento de uma escalada neofascista no país. Eu trago aqui vários fatos. A execução de Marielle Anderson. Depois, o atentado contra a caravana do presidente Lula. Agora, os tiros num acampamento, às 4 horas da manhã. Eu tive num acampamento, lá em Curitiba, na Vigília Democrática, em frente à Polícia Federal. São senhoras, são trabalhadores, são jovens estudantes que estavam dormindo. E foram desferidos vários tiros. Um tiro, o estilhaço, atingiu uma moça que estava lá, e outro entrou no pescoço de um trabalhador, de uma liderança sindical do ABC Paulista, o Jefferson, que foi para a UTI. Graças a Deus está bem, já saiu do hospital. O que eu estou subindo aqui é para pedir apuração em relação à caravana do presidente Lula, porque eu não sei onde a gente vai parar. Eu tenho uma convicção: naquela execução da Marielle e do Anderson, deve ter um motivo racional por que executaram a Marielle e o Anderson. Mas eu tenho certeza que por trás ali, quando atiraram na cara da Marielle e do Anderson, tinha alguém atirando com raiva. Tinha alguém que pensava o seguinte: defender direitos humanos é defender bandido. E eu quero vir à tribuna aqui para pedir apuração. Nos dois casos, a pistola tinha calibre 9 milímetros. Na execução da Marielle e no caso dos tiros contra o acampamento do presidente Lula. A pistola calibre 9 milímetros era de uso exclusivo dos militares e da Polícia Federal. Um decreto de 8 de agosto, uma portaria 769, de 8 de agosto de 2017, liberou para policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, policial rodoviário federal e policial ferroviário federal. Não estou aqui acusando que seja alguém da polícia. Pode vir de fora do país, mas tem uma linha ali de investigação. Quem comprou essas pistolas? Eu falo tudo isso porque o delegado Helder Láudia, responsável pela investigação do ataque à caravana do presidente Lula, deu uma declaração que eu considero correta. Diz ele o seguinte em relação aos tiros contra a caravana do presidente Lula, porque tinha gente na internet querendo criar fake news: foi o PT que atirou. Ele diz: olha, quem fez isso sabia que estava fazendo. Não podemos dizer que foi algo orquestrado e o que motivou, mas a pessoa não estava lá atirando em passarinhos e por acaso acertou o ônibus. Agora, o crime que está sendo investigado é como dano provocado por arma de fogo. Se você atira contra o ônibus, você pode matar as pessoas. Você pode matar. Nesse caso aqui dos tiros do acampamento, da Vigília Democrática lá em Curitiba, já se tem imagens. Já se tem imagens do atirador. A pessoa se afasta, é um atirador experiente, porque atirou, ele se abaixa, é alguém com muita experiência que atirou ali. Eu ontem liguei para o superintendente da Polícia Federal do Paraná, doutor Valeixo, tinha falado antes com o ministro Raul Jungmann. O ministro Raul Jungmann tem que ser justo, desde o primeiro momento atendeu, depois retornou a ligação, disse que o pessoal da inteligência da Polícia Federal está investigando,
Então, eu tenho que ser justo aqui. Ele ligou em todos os momentos daquela situação. Mas por que eu estou falando isso? Porque se a gente não der um basta, e eu não quero acusar aqui ninguém, mas a investigação tem que ser feita. Se a gente não der um basta, infelizmente, outras Marielles e Andersons virão. A situação é crítica. Tem um discurso aqui, e essa pessoa que atirou nesse caso gritou Bolsonaro, Bolsonaro e atirou. Tem um discurso de eliminação do adversário. Então, nós temos que ter cuidado para onde estamos caminhando. Eu concedo a senadora, que é uma parte, concedo uma parte, senadora Ana Amélia. Senador Limberg, eu também quero a apuração rigorosa desses crimes. É preciso identificar, não só no caso da vereadora no Rio de Janeiro, que foi ontem homenageada na Câmara Municipal da cidade, mas também no caso de Curitiba. Qualquer crime precisa ser investigado com a rapidez possível e necessária e com o rigor para evitar que a sociedade fique refém dessa violência que, às vezes, beira o irracional. Queria dizer a Vossa Excelência também que fiquei preocupada quando Vossa Excelência, e felizmente colocou uma vírgula em seguida e logo diz, não estou levantando suspeita. Porque dizer que o calibre da arma que matou a Marielle, matou também, que feriu o Anderson, lá, que matou o Anderson, e também lá de Curitiba, era um calibre de armas de uso exclusivo da Polícia e da Polícia Federal. Quando se diz isso, está se direcionando a suspeitar que agentes dessas instituições tenham responsabilidade com esses crimes. Ainda bem que Vossa Excelência teve o cuidado de dizer, não estou acusando, mas levantar a suspeita é uma coisa perigosa, senador. E quero dizer a Vossa Excelência que, recentemente, na intervenção federal no Rio de Janeiro, os interventores fizeram uma operação e entraram num baile, numa organização, uma festa, e a milícia, organizada pelas milícias, claro, alguns inocentes foram presos lá dentro, mas o número de armas de grosso calibre, metralhadoras, fuzis, rifles, tudo, AR-15, o que estava lá, que foi apreendido, revela o grau e o poder do crime organizado em nosso país, e não podemos fazer vista grossa a isso, senador Lindbergh Farias. E Vossa Excelência é do Rio de Janeiro, sabe da gravidade que aquele Estado vive, ao ponto de chegar ao governador a pedir uma intervenção federal, né, no Rio de Janeiro. Então, nós temos que ter esse cuidado. Ontem em Porto Alegre, um policial civil de 30 anos deixou uma filha foram fazer uma operação policial e um bandido o matou com um fuzil de uso exclusivo também das forças militares. Eu suspeitar que era um policial, absolutamente, ele estava no exercício, um agente público fazendo isso. Então, eu queria retornar a esse tema, que o rigor na investigação é fundamental. E também dizer a Vossa Excelência que o discurso, senador, eu votei a favor do teto, eu votei a favor do teto e votei a favor do impeachment. Já ele gastou o discurso do golpe. Ontem, e também o ataque à Operação Lava Jato, que está sendo feito em Curitiba. Ontem, o ministro Toffoli, sob qual havia uma suspeita de que poderia aquecer e acolher uma demanda da defesa do ex-presidente Lula para transferir do juiz Sérgio Moro para outra instância a questão do sítio de Atibaia. E o ministro Toffoli, com toda a independência, indeferiu o pedido da defesa, para ver que as instituições estão funcionando adequadamente e essa questão de golpe já está superada e ultrapassada, senador Lindbergh. Não está superada não, senadora Ana Amélia. Sabe por quê, senadora Ana Amélia? É a lei, porque senador. Em 3 meses, o desemprego subiu 1.400.000 pessoas. Quanto a polícia... Herança do seu governo. governo. Herança agora herança no Temer. Do seu governo. No Temer. Herança no do Temer seu que a governo. senhora apoia, não tem coragem de dizer publicamente, mas apoia nas votações aqui. Eu quero responder quanto às polícias, que eu aqui não acusei, mas tem uma linha de investigação. Quem compra essas armas, pistolas 9mm. Agora, tem uma preocupação, sim. Isso é contrabando, senador. Eu só queria que a senhora deixasse falar, eu deixei a senhora falar. O crescimento do discurso bolsonarista, de eliminação do adversário, do ódio, não é só mais discurso de ódio e intolerância, são agressões. E a senhora, senadora Ana Amélia, também vai ter que se policiar. Porque o que a senhora fez no Rio Grande do Sul foram dias antes dos tiros contra a caravana. A senhora, numa convenção do seu partido, depois daqueles incidentes,
em que um cidadão pegou um chicote para atingir uma pessoa que participou da mobilização do presidente Lula. A senhora dizer, levantar o relho, atirar ovo, isso é incitação ao crime, incitação ao ódio, à violência. A senhora, na semana passada, foi também aqui, deu uma declaração falando da Al Jazeera, que é uma das maiores TVs do mundo, a maior TV do mundo árabe, uma TV do mundo empresarial, gigantesca. Aí fala de Estado Islâmico. A senhora está estimulando a xenofobia, o preconceito. A senhora, para ganhar voto no Rio Grande do Sul, está fazendo discurso fascista aqui. A senhora devia ter vergonha. Porque essa violência, a senhora acaba tendo um pouco de responsabilidade nesses tiros que estão aqui. Vergonha, a senhora está tendo aqui. Vergonha precisam ter os corruptos que povoam a Lava Jato e que Vossa Excelência sabe o custo que isso representou para o Brasil. Não vou lhe dizer, já vou lhe adiantar, também do meu partido, não tenho bandido de preferência. Me tratar como bode expiatório dessas mazelas, dizer que eu incitei o ódio, desculpa, senador. Claro, isso eu poderia ter. A senhora falou levantar o reino, jogar ovo. Mas qual é a diferença de uma manifestação democrática que houve no meu Estado e que eu não estava presente nessas manifestações e que foram democráticas, muito menos violentas do que o que Vossa Excelência faz, impedindo a imprensa de estar fazendo a cobertura lá em Curitiba, fazendo a cobertura lá no ABC. Isso não é verdade. A hostilidade que a imprensa recebeu, o senhor acha que isso também não é um ato de violência? De censurar a imprensa para mostrar o que estava acontecendo lá no ABC ou lá em Curitiba, senador? É isso, senador. Senadora Amélia, censurar um parlamentar. A senhora fez Não incito e jamais incitarei. E os senhores chegaram ao ponto de não, vocês chegaram ao ponto tão cretinamente, de dizer que eu havia confundido Al Jazeera com Al-Qaeda. Os senhores fizeram isso. A senhora falou Estado Islâmico. A senhora disse, a senadora Gleisi está chamando de Estado Islâmico. É muito diferente. O nome disso é preconceito. Vossa Excelência sabe o que eu quis dizer. Não era aceitável que uma senadora brasileira usasse uma rede de televisão internacionalmente respeitada como Al Jazeera para o mundo árabe para dizer o que fez, para falar mal do nosso país. Como agora acho também inconveniente que a ex-presidente Dilma use dinheiro do contribuinte brasileiro, porque toda viagem que ela faz é paga pelo contribuinte brasileiro, para denegrir a imagem do Brasil, falando mal da Operação Lava Jato. É isso que vocês estão fazendo. É exatamente isso. Teria vergonha desse papel que a senhora está fazendo. A senhora falou em levantar o reino. Tenho orgulho do papel que eu desempenho aqui. Então, a senhora já falou. Agora eu vou retomar meu discurso. Ótimo. Dizendo que o discurso da senhora está estimulando violência. Aqueles tiros da caravana do presidente Lula aconteceram 2 dias do discurso da senhora. Que tem que colocar esse povo para fora, levantar o relho é chicote, atirar ovo. Então, eu já concedi uma parte à senhora. Mas não é sincero, então, senador Lindbergh, quando o senhor diz que a arma que matou a Marielle é a arma de uso da polícia e a Polícia Federal. É a mesma coisa. Se o senhor diz que eu incitei, agora eu concordo que Vossa Excelência está acusando as polícias de terem sido responsáveis pelo assassinato da Marielle. Eu posso chegar a essa conclusão. Olha, eu chego a essa conclusão. Eu agradeço a parte, Vossa Excelência, e vou continuar o meu discurso. Eu não acusei ninguém. Eu disse, na verdade, que aquela é uma arma que só policiais podem comprar. É claro que podem ser roubadas, podem vir armas de fora do país, mas é uma linha para investigação, porque até hoje esses interventores não descobriram quem matou Marielle Anderson, senadora Ana Amélia. E a intervenção que a senhora aprovou aqui, a senhora sabe que até hoje o Temer, seu amiguinho, não liberou 1 centavo para a intervenção? Quem estava com o Temer em 2014 era você. O Temer, seu amiguinho. A senhora estava com a Aécio. Em 2012 também. De braços dados com a Aécio. E agora está de braços dados. É público e notório. De braços dados. E aí para dizer que o Supremo tinha razão para afastá-lo do cargo, senador. Eu tenho coerência, senador. Que coerência? A senhora tem coerência, senador? Tenho coerência e coragem. A senhora está sendo porque não tem o rabo preso. A maior inimiga dos trabalhadores do país. A senhora é uma inimiga do povo pobre. O senhor não conhece a senhora votou tudo contra o projeto 606 a senhora que eu votou fiz tudo em favor contra o dos povo. Trabalhadores brasileiros, da lei que regularizou as empregadas domésticas. A senhora sabe que eu fui a relatora desses projetos. Que coisa, senador. Votou tudo que memória contra o povo. fraca, senador. A maior inimiga do trabalhador aqui nesse Senado Federal. Tão jovem, com uma memória tão fraca, senador. Tão jovem, uma memória tão fraca. Se Vossa Excelência deixar eu retomar meu discurso, eu retomo. Deixarei. Depois Vossa Excelência tem toda a oportunidade de falar. Agora a senhora votou aqui. Senador,
Senador presidente, acho que tinha que assegurar, no momento certo, a fala de cada um. E só para meter mais lenha na fogueira, a senadora Ana Amélia é uma senadora que tem posições coerentes, tranquilamente, inclusive a gente respeita. Coerentes contra o povo. A gente respeita, mas a senhora tem que reconhecer que a senhora pisou na bola na questão do reio e na questão da televisão Al Jazeera. Com isto, a senhora se aliou essa questão do ódio, da incitação, da etc. É isso que ele está querendo dizer. A senhora tem que reconhecer, porque seu discurso lá no Rio Grande do Sul, em mandando baixar o reio, e essa questão da televisão foi uma pisada na bola política da senhora. Claro, Não, eu sempre estarei pisando senadora, na bola. a senhora orgulho. está incitando ódio, a violência. Sabe o que é que um juiz falou da senadora Gleisi Hoffmann? Eu não vou mais considerar, eu vou retomar meu discurso. Senador Norberto, só para anunciar aqui, está aqui na galeria os alunos do curso de Economia da UNB, que estão fazendo uma visita aqui ao Senado. Quem está na tribuna é o senador Lindenberg. Eu vou falar, inclusive, sobre a economia daqui a pouco, a destruição que esse golpe está levando Paulo Rocha na economia do nosso país. Aqui a senadora Ana Amélia. Hoje não é uma sessão deliberativa, é uma sessão de debates. Então, por isso que só está aqui os senadores que se inscreveram. Senador Medeiros, olha o que um juiz, que fala algo parecido com essa senadora aqui, disse há 15 dias atrás. Essa senadora incita o ódio e a violência. Eu afirmo em alto e bom som. Ela está aqui querendo ganhar voto no discurso bolsonarista, falando coisas que, na minha avaliação, estimulam a violência. Olha o que o juiz disse da Gleisi. Um juiz diz o seguinte, juiz da 2ª Vara Criminal de Petrópolis, Afonso Henrique Botelho. Se algum brasileiro indignado lhe der uma cusparada no meio na fuça, um chute no abundante traseiro ou uma bela bolachada na chocolateira num desses aeroportos da vida, responderá no máximo por injúria real ou lesão corporal leve. E pede para as pessoas darem cusparadas nela. A senhora faz algo parecido. A senhora aqui do Senado está estimulando isso. E quando eu reclamo, senador Medeiros... verdade, senador. Essa é a minha opinião, senadora. Essa é a minha opinião. O mesmo senador que está acusando a polícia de ter matado a Marielle. Eu não a Polícia acusei Federal e a Polícia Civil. Eu não acusei a polícia. Eu vou por esse caminho. Eu vou usar a mesma régua de Vossa Excelência. Tenho muito orgulho dos meus eu já concedi uma parte a Vossa Excelência. Agora, deixa eu concluir meu discurso. Eu tenho direito de ter opinião. E a minha opinião é que a senhora está fazendo esse papel aqui. Um papel nefasto. Um papel de ataque à democracia brasileira. E eu digo isso, senador Medeiros, porque eu trago aqui dezenas de casos em que sedes do PT, do Instituto Lula foram agredidos com bombas e não há investigação. É isso que a gente está caminhando. A ascensão de um discurso neofascista, de eliminação do adversário. Eu acho que é necessário formar uma grande frente política antifascista e em defesa da democracia brasileira. E eu não quero me dirigir apenas ao PT e à esquerda brasileira. Eu quero falar para todos os verdadeiros democratas, para artistas, para a sociedade civil. Porque você pode não concordar com o PT, mas não dá para aceitar um discurso desses discípulos do Bolsonaro, de eliminação do adversário. Um discurso que não é só mais discurso de ódio e intolerância, é agressão física, é tiros, são tiros. Eu, sinceramente, estou falando e advertindo, vão ter outras mortes, se não houver um chega para lá, em todo esse clima que está acontecendo aqui no país. Agora, esse golpe está destruindo a economia e está levando a uma guerra contra os pobres. Esse trimestre de 2018, o desemprego sobe de dezembro do ano passado de 11,8% para 13,1%. Em 3 meses. Eles e essa senadora que votou a favor daquela reforma trabalhista diziam o seguinte, olha, nós estamos gerando mais empregos. Mentira. Vocês fizeram a reforma trabalhista para massacrar trabalhador. Agora tem uma figura que é o trabalho intermitente. Sabe o que é isso? O trabalhador fica à disposição do patrão. Ele trabalha por horas. Aí o patrão diz, olha, amanhã você vai trabalhar de 8 às 10. Depois da manhã,
de 2 às 4 da tarde. E ele pode receber menos que um salário mínimo. A previsão do salário mínimo era uma previsão constitucional. Nenhum trabalhador podia receber menos que um salário mínimo. E eles diziam aqui para a gente, olha, nós vamos gerar empregos. O desemprego cresceu de 12 milhões e 300 mil pessoas em dezembro para 13 milhões e 700 mil pessoas. 400 mil desses com carteira de trabalho. 600 mil sem carteira de trabalho. 167 mil trabalhadores domésticos, que foi o presidente Lula, pessoal. Porque podem falar o que quiser do presidente Lula, mas quem fez pelo povo trabalhador foi o Lula, que deu direito à empregada doméstica. Porque a empregada doméstica era tratada de forma diferenciada. 160 mil desempregados a mais no trabalho doméstico. Vamos lá, rendimento. Também, no último trimestre de 2017 agora, o rendimento das pessoas caiu 1,8%, mas dos mais pobres, dos 5% mais pobres, caiu 38%. 1.200.000 pessoas a mais no Brasil em 2017 passaram a cozinhar com fogão a lenha por causa do preço do gás, do botijão de gás, que na época do governo de Lula e da Dilma ficava ali em R$30. Nesse ano, subiu em 2017 54%. Tem mais, pobreza. O Lula e a Dilma, no Brasil, nós tivemos 32 milhões de pessoas que saíram da pobreza extrema. Não é pouca coisa. Sabe o que aconteceu aqui? 1,5 milhão de pessoas a mais de pobreza extrema em 2017. Esse é o golpe. É esse o governo do Temer. Foi isso que fizeram. Eu vejo o seguinte, em 2004, nós tínhamos 23 milhões de pessoas da pobreza extrema. Caiu para 8 milhões em 2014. É isso, foi para isso que vocês fizeram. E os senhores nem se incomodam. Os senhores não estão nem aí para o povo. O que me incomoda é a sua mentira, senador. O que me incomoda é a mentira, a interpretação. A senhora, por favor, pode deixar. A senhora pode falar depois. Eu já dei bastante tempo para a senhora. Mas me incomoda muito, me incomoda muito. Essa leitura enviesada, essa leitura enviesada. Posso falar? A senhora conclui, fala depois. Os senhores não estão nem aí para o povo. Votaram a reforma trabalhista aqui, a gente dizendo. Vocês vão massacrar o povo, vocês vão aumentar o desemprego, vocês vão aumentar a precarização. Vamos lá. No meio desse aumento da pobreza, sabe o que fizeram com o Bolsa Família? Cortaram 1,4 bilhões de 2016 para 2017. A senhora pode ir lá, ver a fonte. 29,3 bilhões em 2016, 27,9 bilhões em 2017. CIOP, só entrar no sistema, que a senhora vai ver. Teve mais. 320 mil domicílios perderam o Bolsa Família. Isso significa, sabe o quê? 1.300.000 pessoas. Teve mais. O Temer, nem o INPC, que ele é obrigado a dar do salário mínimo, o INPC foi 2,07%. Ele deu o salário, até nisso ele fez maldade. Deu ilegalmente um aumento de 1,81%, abaixo do que diz a lei. Tem mais. Vamos lá. Essa política maluca de austeridade fiscal, pessoal. Porque a austeridade fiscal, com essa radicalidade que está acontecendo, com essa emenda do teto dos gastos, não tem como a economia se recuperar. Porque o investimento público, o gasto público, tem um efeito multiplicador no crescimento econômico. O IPEA tem um estudo que diz, vocês são estudantes de economia, que 1% a mais investido em saúde tem um efeito multiplicador na economia de 1,8%. Só que o inverso também é verdadeiro. Quando você faz um ajuste tão forte, você coloca a economia para baixo. E você traz uma destruição social gigantesca. Eu vou dar o exemplo da saúde. Houve uma queda de 109 bi para 103 bi do orçamento da saúde. Do MEC, despesa discricionária. A queda foi de 32 bi para 21 bi. Não por acaso as universidades públicas do Brasil estão em crise. E com a emenda do teto dos gastos, cada ano vai cair mais.
Quer mais? Quero falar de investimentos. Vocês que são estudantes de economia, vocês sabem a importância do investimento público e investimento privado. A soma dos dois, no governo Lula, chegou a 21% do PIB. Hoje está menos de 15%. Agora, olha o que eles estão fazendo em investimentos. De 2014 para 2017, a queda é de 57 bi para 37 bi. 34% de investimento a menos. Está tudo ficando sucateado, estradas, rodovias, tudo. É uma destruição tão importante. Vamos lá, Petrobras chegou a investir 99 bi. Sabe quanto está agora? 43 bi. Porque o que o Lula fez em 2000, Eletrobras de 7 bi 300 para 3 bi 200. As despesas discricionárias da União vão chegar em 2019 no menor patamar da história só comparada a 1997. Vai ser de 3,09% do PIB. E o pior, estão fazendo tudo isso com o discurso de que querem arrumar as contas públicas, a situação fiscal. Sabe o que aconteceu com a dívida? Explodiu. Porque essa política de austeridade não tem como melhorar a situação fiscal, só se melhora a situação fiscal com o crescimento econômico. O Lula, quando entrou na presidência, a dívida líquida era de 60% do PIB. Ele derrubou para 34% do PIB. Sabe como está agora? No dia que a Dilma saiu, em maio de 2016, a dívida era 38,9% do PIB. Eles fizeram tudo isso, todo esse ajuste fiscal draconiano. Sabe para quanto foi a dívida? 52,3% do PIB, a dívida de março aqui. O que o Lula fez foi o inverso do que esse pessoal está fazendo. Naquela crise de 2008, que era uma crise de natureza recessiva, o que é que a gente fez? Política fiscal anticíclica. Aumentou o investimento. Aumentou o gasto social em 10%. Não é correto dizer que o PT não tem responsabilidade fiscal. O Lula fez superávites em praticamente todos os anos. Mas quando a economia afunda, o Estado tem que investir. Então, naquele momento, teve política fiscal anticíclica, aumentou o investimento, colocou as estatais também para investir, pegou os bancos públicos, BNDES, Caixa e Banco do Brasil, chamou a Caixa e o Banco do Brasil e disse, olha, tem que emprestar, tem que dar crédito, com juros menores, porque os bancos privados não querem. Pegou o BNDES para investir. Agora é o oposto, veja bem, as estatais pararam de investir, só falam em privatização, a Petrobras está entregando tudo, é esse ajuste fiscal, os bancos públicos não fazem nada mais, estão imobilizados, o BNDES voltou ao papel de 1990 e acabaram com a política de conteúdo local, que foi uma decisão do presidente Lula, de dizer o seguinte, olha, navios, plataformas, sondas, vão ter que ser construídos no Brasil, porque na época do Fernando Henrique Cardoso, compravam tudo de fora. Ou seja, as empresas de petróleo iam ter que fazer aqui. E o Temer acabou. E criou o que eu chamo de política de conteúdo internacional, porque ele zerou tributação para tudo que você comprar na área de petróleo e gás. Então, você pode trazer uma plataforma de fora do país sem pagar nada de imposto. Isso tem um impacto gigantesco nos empregos. Lá na terra dessa senadora aqui do Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro, o estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores, tem 100 trabalhadores. Essa senadora tem nome, senador. Eu queria que a senhora permitisse. Eu queria só, então, já que o senhor citou, o artigo 14, a senhora fala depois. Essa senadora está aqui, só para dizer para você. A senhora fala depois. Eu fico impressionado, senador Lindbergh. A senhora fala depois, senadora. É que eu me impacienta. Mas a senhora tem que escutar isso, porque a senhora é inimiga do povo trabalhador. Vossa Excelência... A senhora só vota contra o povo trabalhador aqui. Essa é a verdade. Senador Lindbergh, não adianta. Senador Lindbergh, não adianta. O senhor pode gritar quanto quiser. Não estou gritando, estou falando a verdade. O povo do meu estado me conhece, senador. A senhora votou e as mentiras que vocês me assacam já me fizeram vítima em 2014 de calúnia, difamação, que vocês aí agora querem passar de anjinhos no processo político. A senhora estimula a violência. Vossa Excelência fala em Petrobras e esquece da roubalheira, da corrupção que consumiu essa empresa. O seu partido, o senador. Polo Naval lá em Rio Grande
está parado, parou no governo passado da Dilma, parou por causa do fim da política de conteúdo local, senadora. Você não fala do calote da Venezuela, do calote no BNDES da Venezuela. Pô, senadora... Tanta ignorância, senadora. Não é ignorância, é informação. Você sabe quem fez o financiamento para a Venezuela do metrô de Caracas? Fernando Henrique Cardoso. E estava certo, porque os empregos foram gerados aqui. É muita ignorância nesse debate, pelo amor de Deus. Vossa Excelência está desinformado, senador Lindbergh. Não, eu estou dando uma informação. A senhora depois, a senhora sempre fala aqui, eu trago números, dados. A senhora pesquise depois. Olha aqui esse número aqui. Taxa de investimento. As minhas fontes são as verdadeiras. Não, as fontes, isso aqui eu estou falando tudo que é número aqui, é IBGE, é CIOP. A senhora é mal assessorada nisso. Nesse caso da Venezuela, procura lá saber se Fernando Henrique não deu empréstimo para o metrô da Venezuela. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu quero continuar o meu discurso para concluir, senador Medeiros, falando dessa destruição. E a economia está estagnada. Veja bem, o primeiro trimestre de 2017, houve um crescimento de 1,3% do PIB. Já vou concluindo. No setor de agropecuária, no segundo trimestre caiu para 0,6%, no terceiro trimestre para 0,2%, no último trimestre para 0,1%. Ou seja, essa retomada econômica só existe na Rede Globo. Nós estamos vivendo uma situação de estagnação. Mais grave, o IBCBR de janeiro e fevereiro, que mede mês a mês a previsão do crescimento, é o seguinte: janeiro, janeiro, menos 0,65%, fevereiro, menos 0,1%. E hoje sai o número da produção industrial. E está o mercado revisando expectativas de crescimento para baixo. Eu não estou achando bom, eu queria que esse país estivesse retomando a economia, só que com essa receita do Temer não tem jeito. Com essa austeridade fiscal, com o que estão fazendo com os bancos, com o que estão fazendo com as estatais, não tem. E o que estão fazendo com o povo. Porque 60% do crescimento do PIB está ligado ao consumo das famílias. E o que é que está acontecendo? Desemprego crescente, diminuição da renda. Então, não tem consumo. Esse foi o grande segredo do presidente Lula, melhorar a vida do povo mais pobre. E melhorando a vida do povo mais pobre, a economia do Brasil cresceu. Então, não tem como crescer com essa situação. Aí vem nos números da indústria. Olha só, em janeiro, queda de 2,2%. Fevereiro, alta de 0,1%. Em março, novamente, para frustração do mercado, queda de menos 0,1%. Então, cadê a retomada? Infelizmente, nós estamos numa situação de estagnação. É necessário um outro governo. O presidente Lula, eu me lembro, na transposição do São Francisco, o presidente Lula disse uma coisa lá em Monteiro, na Paraíba: se eles não sabem como fazer a economia reaquecer, me chame, porque nós sabemos. Nós já fizemos isso. E é isso que vai ter agora, porque o Lula vai ser o nosso candidato, Fernando Haddad está coordenando o programa do governo, nós vamos fazer lançamentos da candidatura do presidente Lula em tudo que é estado do país, mostrando um programa de governo, de que esse país pode recuperar o crescimento e os empregos. Senador Paulo Rocha, eu queria encerrar com o último dado. Porque agora, com o desabamento do edifício... Antes do dado, claro, eu queria acrescentar em tudo que você está falando aí. Tem duas coisas que ninguém pode esconder. Nem Rede Globo, nem... É o seguinte, a elite brasileira, que sempre dominou este país, e que nós, a nossa geração, de todos nós aqui, políticos, foi nós que conquistamos um processo democrático no país que criou condições, por exemplo, de um operário governar o Brasil e governou melhor do que todos. A elite brasileira, querendo voltar a dominar o país, deu o golpe. E, porque na democracia não ganhava mais, nós estávamos resolvendo todos os problemas do país. Crescimento econômico com distribuição de renda, mostrando que o país podia se desenvolver sem mexer com qualquer direito dos trabalhadores, sequer com a previdência social, etc.
Então, eles deram o golpe. E agora eles estão enrascados. O desespero desses discursos aqui é que tudo que eles fizeram, entregando o nosso patrimônio com a justificativa do Lava Jato para combater corrupção. Até os empresários, esses dados que você está falando aí na área da indústria, até os empresários do setor da indústria estão incomodados, porque a Lava Jato, na prática, está destruindo o parque industrial do nosso país. Então, é fundamental que o povo compreenda que agora, quem está no desespero, exatamente foram os golpistas, principalmente a aliança PMDB e PSDB, porque todas as principais lideranças dele foram para o ralo, não é? E não conseguem encontrar um quadro político deles capaz de enfrentar, na democracia, aquilo que nós construímos no Brasil, personificado na figura do líder Lula, que está, inclusive, na prisão e que continua mostrando a força na democracia. Por isso é fundamental o povo perceber que a ideia de Lula livre é exatamente isso, é criar a possibilidade de um país voltar à democracia e, através da democracia, a gente construir um Estado social para todos, como nós estamos construindo no Brasil. Senador Paulo Rocha, eu tenho conversado com economistas, inclusive, alguns que defendem essa receita neoliberal aí. Eles estão claramente constrangidos, porque eles acreditavam, de fato, que se tirasse a Dilma, a economia ia crescer. Eles diziam o seguinte: olha, vamos recuperar a confiança dos empresários, como se o investimento fosse por falta de confiança dos empresários. Sabe por que a economia não reage? Porque as pessoas estão sem dinheiro para comprar. Então, eu noto o constrangimento, eles estão afundando o país. Eles não têm uma política para tirar o país dessa crise. Não tem. Nós temos que fazer o que Lula fez em 2008 e 2009, naquela crise econômica. Eu quero encerrar, senador Paulo Rocha, dizendo que a senadora Ana Amélia foi embora, porque eu acho que ela não aguentou tanta verdade, a gente falando de números. Eu estou trazendo números. Eu vou mandar para o gabinete dela esse último número sobre habitação. Porque habitação, está todo mundo dizendo, aumentou o déficit habitacional. Está aumentando. Em cima desse desastre terrível que aconteceu com o edifício Wilton Paz de Almeida. Sabe o que aconteceu, senador Paulo Rocha? Minha Casa Minha Vida, a Dilma, no último ano dela, gastou 20 bilhões e 700 milhões. Sabe quanto eles gastaram em 2017? 3 bi e 600. Uma queda de 83%. Sabe quanto é que era a média que Dilma gastava por trimestre no Minha Casa Minha Vida? 7 bilhões. Sabe quanto foi agora? 235 milhões. É por isso que o déficit habitacional está subindo gigantescamente, porque tem aumento de desemprego, tem precarização do mercado de trabalho, redução de políticas sociais e ainda cortam recursos do Minha Casa Minha Vida. Senador Medeiros, senador Paulo Rocha, são os dois senadores que ainda estão no plenário. Nós vamos lutar muito para salvar esse país, para recuperar a democracia. Eu tenho uma convicção, que eles que estão dando esse golpe continuado, erraram quando fizeram essa prisão do presidente Lula. Porque o lulismo ganhou força. As pessoas estão vendo que há uma seletividade, que Michel Temer, o assessor dele, foi preso com mala de dinheiro na rua e ele continua na presidência da República. Que o senador Aécio continua no Senado e que prende o presidente Lula porque Lula, candidato, ganha a eleição e vai fazer pelo povo trabalhador. Então, eu encerro, porque eu quero, senador Paulo Rocha, em nenhum dia desse período histórico que nós estamos vivendo da minha vida, nenhum dia, todo dia, eu acordo me lembrando que Lula está preso injustamente, que Lula é um preso político. Nós não podemos aceitar isso por um dia. Nem por um dia nós vamos deixar de falar do Lula e de defender a libertação do Lula. Lula livre.